Toda mãe quer saber: meu filho vai precisar ou não usar aparelho ortodôntico? E para responder isso e várias outras dúvidas que a gente tem, está aqui o Dr. Christian. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Tati. Vamos lá. Quando eu devo levar o meu filho para o ortodontista? Então, a gente percebe que ainda muitos pais têm uma ideia que é bastante difundida ainda, que devem levar o seu filho ao ortodontista lá pelos 12 anos, que é quando a dentição permanente está praticamente completa em boca. Né? Isso, infelizmente, está errado. O ideal é que a avaliação com o ortodontista aconteça muito antes, né? A gente poderia dizer em torno de 6 anos, né? Que é quando a dentição permanente inicia na boca da criança. Né? E ela inicia pela erupção, pelo aparecimento dos primeiros molares permanentes. É importante lembrar aos pais, né, e às mães que esses dentinhos aparecem sem que nenhum dente de leite tenha caído, porque aparece lá no fundão da boca, tá? Então, é importante que durante a escovação, né, que os pais devem participar, que percebam se esse dentinho está aparecendo. Geralmente inicia por um aumento de volume, às vezes uma queixa ou outra, e às vezes não. Tá? Então, é importante que, mais ou menos nessa idade, passe por uma avaliação ortodôntica. Né? Não quer dizer que o ortodontista vai iniciar já alguma intervenção, mas que ele vai receber diversas orientações, né? Porque pode até ser que seja importante algum tipo de intervenção. Pode ser que seja necessário um controle, mas é interessante que faça essa avaliação cedo. E o que nós, mães, pais, a gente deve observar então em casa? Tudo bem, tem esse momento inicial que deveríamos levar nosso filho e passou. Agora, o que eu posso observar no meu filho que pode influenciar nesse processo de tratamento? Nessa idade precoce, nós não estamos muito preocupados com a estética de fato, né? Dos dentinhos de leite, dentes tortos, não é nada disso. O foco do tratamento ortodôntico nessa fase é o que a gente chama de ortopedia, né? Nós precisamos preparar aquela estrutura que vai receber os dentes de forma adequada para que tenha espaço, né? E que os dentes permanentes possam vir da forma mais adequada possível. Outras questões que os pais podem perceber é o que a gente chama de mordida cruzada. Mordida cruzada é quando, deixa eu ver, a, as arcadas devem funcionar mais ou menos como se fosse a tampa de uma caixa. A tampa de uma caixa seriam os dentes superiores. Eles devem abraçar os dentes inferiores, né? Então, eles devem ficar levemente para fora em relação aos dentes inferiores, tá? Quando isso está invertido, nós chamamos de mordida cruzada. A mordida cruzada ela pode ser anterior, que é quando os dentes da frente estão cruzados, ou seja, eles estão para trás dos dentes inferiores. Pode ser posterior, os dentinhos de trás, ou seja, os dentes de trás estão para dentro em relação aos dentes inferiores. Tá? Tem diversas formas, ela pode ter anterior e posterior, pode ter posterior só de um lado, pode ter posterior dos dois lados, pode ter todo um lado cruzado, pode ter um dentinho cruzado. Para essas maloclusões, cada uma delas, na maioria das vezes, tem uma solução adequada, né? Então, esse é um tipo de intervenção que a gente procura fazer assim que a gente detecta, tá? Mas também, esse tipo de tratamento, ele depende da cooperação da criança. Tá? Muitas vezes, ela não tem a maturidade necessária para entender e cooperar. É importante que os pais fiquem tranquilos também, tá? Nesse sentido, que não precisam entrar em desespero. Nós temos uma janela boa de tempo de tratamento
e uma vez detectado, que entre em controle e assim que essa criança tiver a maturidade necessária para realizar o tratamento, que ele seja feito, tá? E muitas vezes isso acontece rápido, né? Uma criança de 5 anos, às vezes em um ano já muda completamente, né? Então em um ano essa criança muitas vezes evolui para que ela se torne um paciente cooperador. A mordida cruzada é um desses pontos e é fácil de avaliar, né? Simplesmente pedir para morder e ver se isso acontece, se os dentinhos estão cruzados para dentro, os dentes superiores, né? Outra maloclusão, mas que também é uma maloclusão de mordida cruzada, é quando os dentes é mais visível, é mais fácil, você pede para o seu filho morder e se os dentes inferiores estiverem à frente, a gente tem que saber se isso é só um problema dentário ou se é um problema esquelético. Muitas vezes a gente faz a movimentação, uma movimentação ortopédica de toda a arcada superior para frente, tá? Então isso também é uma maloclusão que a gente procura resolver assim que detectada, tá? Tem outras, mas de forma geral, acho que a mordida cruzada seria uma das principais. Me preocupa muito também uma situação em que as crianças têm os dentes superiores, os incisivos, muito projetados à frente, tá? Então, essa projeção desses dentes à frente muitas vezes faz com que a interposição do lábio inferior aconteça e ela simplesmente não se resolve sozinha, né? Existe uma questão estética bastante grande, mas que muitas vezes a criança não está preocupada com isso. E os pais, pelo fato da criança não estar preocupada com isso, também não se preocupam. O problema é que essa projeção desses dentes muito à frente, ela pode, e estudos comprovam isso, que numa queda, ela pode simplesmente fraturar esse dente com muito mais facilidade, né? E aí é um dente permanente fraturado numa idade muito precoce. E aí ela vai carregar esse problema pro resto da vida. E é um problema de forma bem tranquila a gente resolve, né? Então essas são questões assim que eu procuro agir precocemente. E tu comentasse sobre ortopedia funcional. Explica pra gente o que é isso. Ortopedia é basicamente trabalhar com as bases ósseas, né? A gente está trabalhando com a maxila ou a mandíbula, né? Então, quando a gente trabalha a maxila, por exemplo, numa mordida cruzada, a gente faz a disjunção, que é a separação desses dois ossinhos do céu da boca, né? Existe um aparelhinho onde as mães, enfim, fazem a ativação em casa e eles soltam. Isso é uma ortopedia, né? Não é ortopedia funcional. Ortopedia funcional é um aparelho que fica solto na boca e a própria função de falar, faz com que ele seja ativado, tá? Tem diversos tipos de aparelhos, né? Mas ortopedia é basicamente isso, é o preparo dessas estruturas ósseas por uma correta oclusão e uma correta erupção dos dentes permanentes. Comentasse agora desse aparelho solto, é o MyoBrace, é isso? Esse é um tipo, né? A gente pode considerar assim, um tipo... Ele tem algumas funções, né? O MyoBrace é um aparelho que a gente chama de miofuncional, né? Onde trabalha além de favorecer o alinhamento, trabalha a musculatura, posiciona o tônus da musculatura, o posicionamento adequado da língua, a respiração adequada, que é nasal, né? Então ele é um aparelho que é interessante, tem várias funções e é um aparelho super tranquilo de usar, né? A criança usa em torno de 1 a 2 horas por dia, onde ela faz durante esse uso acordada, né? Ela faz alguns exercícios e usa para dormir. E ainda sobre isso, você comentou sobre respiração, isso pode influenciar? O que influencia na formação da arcada da criança? É importante falar sobre isso porque a respiração é um dos grandes fatores, né? A respiração ela deve ser nasal,
né? Isso é importante para os pais perceberem também, porque o que a gente vê é que boa parte deles não sabe se seu filho respira de forma adequada, respira pelo nariz ou respira pela boca. E aí a gente pergunta e eles muitas vezes ficam em dúvida e num retorno eles passam esse tempo percebendo. Então é importante, né? Dê uma olhadinha no sono dos seus filhos, se a criança está dormindo de boca aberta, porque é fundamental, né, que ela respire adequadamente pelo nariz. É claro, se ela tiver algum problema na passagem do ar, nas vias aéreas superiores, ela vai abrir a boca para respirar, ela é obrigada a respirar. Então, ela, com a respiração oral, ela trabalha uma musculatura que interfere no desenvolvimento das arcadas. Então, altera-se completamente o sistema, né? Então, a mordida cruzada é uma das maloclusões bastante frequentes nesses respiradores bucais, né? Porque a musculatura pressiona a arcada, ela se torna mais atrésica e aí ela não se desenvolve de forma adequada. A posição da língua é baixa, a posição da língua deve ser sempre alta, encostando levemente acima dos incisivos centrais superiores ali, né? Onde é isso? Explica pra gente. Incisivos centrais superiores? Os incisivos centrais superiores são esses dois dentinhos da frente. Quando se fala, é uma técnica que a gente usa, quando se fala N, você toca nesse ponto. N? Tá? É ali. É ali. E aquele tipo de aparelho que a gente via quando a gente era menor, aquele cabresto, aquela rédea de cavalo, ainda existe isso? Porque é cada vez menos, né? Existe. Existe? Existe. Eu conheço excelentes profissionais ainda que trabalham com ele. Mas cada vez menos, né? A gente vê isso realmente cada vez menos. Hoje existem diversas alternativas a esse tipo de aparelho. Eu realmente não trabalho com, chama AEB, né? Aparelho extrabucal. Então, ele tinha uma função de movimentar os dentes superiores para trás ou realmente toda a arcada superior para trás. Mas eu, particularmente, não vejo há muito tempo. Eu sei que tem alguns colegas que trabalham, mas está em desuso. Invisalign pode ser para criança também? Pode. Pode, mas não é a minha... Na minha prática, eu particularmente não gosto da ideia. Acho que existem alternativas melhores. Quando a gente fala criança, eu estou falando dentição decídua, dentição mista, que é quando mistura dente decíduo com dente permanente. Crianças próximas ali da dentição permanente ou já com a dentição permanente, tudo bem, não há problema. Mas quando a gente pensa em ortopedia, algum tratamento em mais de uma fase, eu prefiro outras abordagens. Muito bem, então não quer dizer que a criança vai para o ortodontista que ela sai com o aparelho. É isso que toda mãe quer saber, né? É uma avaliação. Isso, eu acho importante essa avaliação, porque muitas vezes ela não vai sair com o aparelho, mas ela deve, pelo menos ela deve sair orientada a, por exemplo, entender que a criança deve respirar adequadamente pelo nariz. Caso ela não esteja respirando pelo nariz, ela deve ser encaminhada a um otorrino para que faça uma avaliação, né, das vias aéreas superiores para que se descubra por que ela não respira pelo nariz. Se ela tem algum impedimento de fato físico, pode ser um desvio de septo, pode ser um pólipo, diversos problemas, enfim, ou até uma criança que sofra muito com problemas respiratórios, que é bem comum, né? Então que ela seja tratada adequadamente, né? Trate sua rinite, trate sua sinusite, enfim, que faça suas possíveis cirurgias ou não, mas que seja estabelecido uma respiração nasal, né? Só isso a criança vai ter um ganho, como é que eu posso dizer? Ela vai ter muito mais ganhos do que só uma melhora na sua
arcada, dentição, ela vai ter uma melhora de vida da qualidade total, né? Porque uma respiração inadequada interfere e muito no desenvolvimento da criança. Então, crianças que têm um perfil mais alongado, que vivem com a boca aberta, com olheiras, isso é um caminho assim para a gente seguir que muito provavelmente respira pela boca, né? Então, acaba até níveis de aprendizado são menores, são várias questões, né? O rendimento escolar cai, físico piorado. Então, além de em pouco tempo, com uma estabelecida uma respiração adequada, a própria arcada pode já começar a se desenvolver de forma mais correta. Muito bem. Mais algum recado para os pais? Não, eu acho que é isso, né? Ninguém quer dar bronca em ninguém, só que avalie, né? Tente, e se achar que seja necessário, estamos aí para ajudar, né? Muito bem. Muito obrigada mais uma vez. E quem ainda não levou o seu filho para o ortodontista, agenda uma consulta, né? Exatamente. Obrigada. Eu que agradeço. Até mais.